Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? Já louvamos, já oramos, já ofertamos, agora vamos receber a mensagem do Senhor essa noite. Que Deus abençoe cada um que está aqui, você que está na live, está assistindo ou estará assistindo posteriormente, você possa também ser abençoado. Agradecer a Deus, por podermos estar aqui, misericórdia dele renovada na nossa vida, mais uma noite, mais um dia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Hoje é um dia muito importante para nós como batistas, celebrando o dia da Bíblia. E sábado que vem, outro dia importante, o aniversário da igreja local. Bênção de Deus, hein? Mais um ano. 2 Crônicas, capítulo 34. O tema para nós esta noite é tempo de renovar. E que esse tempo ele deve ser levado não em momentos específicos. Acho que todos os dias, todos os momentos, nós temos que ter esse interesse e dar essa oportunidade para que Deus possa nos renovar a todo momento. E para que nós não sejamos sempre os mesmos. No lado bom, sim, isso é bom. Mas se for para melhorar, que nós possamos sempre estar fazendo o melhor para o Senhor. Obrigado, minha irmã. Deixando que Ele renove a todo momento o nosso ser, o nosso caráter, nosso pensamento, tudo, o nosso coração. Que Ele possa sondar. E aqui nós vamos fazer uma leitura aqui. Eu não vou fazer toda ela, é o capítulo inteiro. Eu vou deixar até como tarefinha para os irmãos aí, depois ler em casa. Mas aqui o capítulo 34, ele vai falar sobre o reinado de Josias, de Judá. Acho que primeiro vamos fazer uma oração nesse momento. Paizinho, Senhor, mais uma noite estamos aqui, Senhor, reunidos, abaixo do seu amor e da sua misericórdia, Pai. Reunidos como igreja, Senhor, aqui. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para cultuar a Ti. Paizinho, fala conosco através da Sua palavra. Que a Sua palavra possa entrar no nosso coração, Senhor, e que ela possa somar na nossa espiritualidade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui, no capítulo 34, vai falar sobre a história de um rei, no caso, o rei Josias. O rei Josias, ele era neto do perverso Manassés. Manassés foi um rei muito mau, era neto. E que ele perseguia as pessoas, as pessoas que eram piedosas. Que piedosos são aqueles que são devotos, que têm respeito, zelo com as coisas do Senhor. Você vê que o próprio rei, o Manassés, que é o avô de Josias, ele perseguia o próprio povo da casa dele. Aqueles que eram mais devotos a Deus, ele perseguia. Pensou que loucura? E aí o que acontece? E o pai dele é Amon de Josias. O pai dele que governou apenas por 2 anos. Fez uma lambança no reinado dele. Provocava briga, provocava uma série de coisas, intrigas, e que isso tiraram ele foi assassinado, sofreu um assassinato, e com isso saiu dali do trono. E depois vem Josias. Já pensou? 2 gerações passadas que não deram assim uma boa referência para ele. E Josias é interessante, no capítulo 34, quando fala aqui, é o seguinte: Josias tinha 8 anos
de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, e seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Ele teve que buscar uma referência lá em Davi, uma referência de como seria adorar. E um jovem rei, e muito jovem, porque 8 anos de idade, se torna rei. Mas quando você lê no versículo 3, ele fala o seguinte: no 8º ano do seu reinado, 8 mais 8, 16. Com 16 anos de idade, e ainda era um moço, que ainda fala aqui, né? Josias começou a adorar a Deus. 8 anos após assumir a responsabilidade de trono, com 16 anos, um adolescente, ele ainda resolve o quê? Adorar a Deus do seu antepassado Davi. 16, com mais 4, que depois fala aqui, e 4 anos mais tarde, começou a purificar. Com 16 anos ele começa a adorar, e com 20 anos ele começa a purificar o povo, instigar, levar o povo, induzir o povo à purificação. Porque não adiantaria somente ele ter esta prática ou esse interesse. Teria que todo o povo pela qual ele governava, ele reinava, teria que ter o mesmo interesse para que eles pudessem continuar a caminhada cristã. Hoje, trazendo para nós, não adianta somente um querer, todos nós devemos estar no mesmo propósito de adorar a Deus e buscar a purificação. E quando ele fala aqui no verso 4, ele fala o seguinte: na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Ele não só falou, façam, mas eu também estarei o quê? Fazendo. E a liderança dele não era faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ou então simplesmente mandar. Ele também estava ali envolvido. Então, é o conjunto, para que possa sim realmente andar, para que possa sim realmente crescer. E trazendo hoje para os nossos dias de hoje a mesma coisa na nossa situação espiritual. Nós precisamos estar juntos, no mesmo propósito, almejando o crescimento da igreja, quer seja quantitativo, quer seja espiritual. Nós temos que almejar isso. Todos nós temos a mesma consciência, o mesmo propósito e o coração voltado para isso. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa, assim, diante da sociedade, da comunidade local, nós fazermos uma diferença muito grande e maior. Então, se nós fizermos isso, se nós tivermos essa consciência de que cada um de nós temos uma parcela, uma responsabilidade no quesito de querer renovar, de renovação, eu tenho que também buscar de forma pessoal. O pastor, ele nos orienta, o pastor Marco tem nos orientado, nos direciona, e nós temos que o quê? Seguir, ajudar, apoiar, para que a gente possa o quê? Continuar a caminhada. Para que a gente possa o quê? Continuar a nossa caminhada com Cristo. E nessa caminhada, ir ajustando, acertando, amadurecendo, conhecendo cada vez mais um ao outro, para que a gente possa o quê? Ter êxito na nossa caminhada. E aqui, quando Josias ele promove isso, ele tem essa intenção de renovação. Ele começa, pode ver que com 16 anos ele começa a adorar, e com 20 anos ele traz a purificação. E também o que acontece?
ele traz outras situações que nós vamos estar vendo aqui, nessa noite. Mas a primeira coisa que eu queria voltar aqui de novo, ele fala sobre a questão da purificação. No caso do versículo 3 ao versículo 7, ele vai falar sobre a purificação, adoração. E que essa purificação, ela seria de forma pessoal, para que cada um de nós possamos buscar essa purificação, ter esse desejo de viver essa purificação e também de adorar ao Senhor, para que a gente possa crescer e para que a gente possa realmente executar aquilo que Deus quer. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui no contexto de Josias, o templo, literalmente, era o quê? Concreto. Nessa situação aqui, quando ele fala purificação, você pode ver que a purificação era o quê? Derribar os postes ídolos, tal, objetos de adoração, tirar do templo, tirar do caminho do povo de Israel. Hoje, o nosso conceito de templo, conforme o Novo Testamento, é cada um de nós. Então, cada um de nós devemos cuidar desse templo. É por isso que nessa situação o que acontece? A adoração, a purificação, principalmente no Novo Testamento, ela fica mais clara e nítida que ela é o quê? Pessoal, ela é individual. E que isso, cada um se importando na sua individualidade, no coletivo, o reflexo vai ser maior, vai ser expansivo. A força da igreja vai ser potencializada. E por isso que esse renovo, essa questão de querer renovar, ela deve estar arraigada, ela deve estar firmada, potencializada no nosso coração. E até para enfrentar as diversidades, até para enfrentar as lutas que nós talvez venhamos a encarar durante todo esse processo de renovação. E que com certeza as lutas virão. Porque o adversário da nossa alma, ele não vai querer que nós venhamos a nos renovar, que nós venhamos a buscar esse renovo na nossa vida, na nossa espiritualidade. Isso ele não vai querer. Assim como nós vimos aqui no Antigo Testamento, que o inimigo também trabalhou ali de uma forma sutil ali no coração daquele povo, mostrando, direcionando a idolatria, mostrando outras oportunidades de adoração, de crenças, de deuses. Você pode ver que aqui, justamente aqui, nessa situação aqui, o povo tinha se perdido totalmente. Justamente por quê? Porque a adoração e a purificação tinha ficado de lado. E muitas vezes nós não sabemos ou não temos uma dimensão exata do que é uma idolatria. Talvez nós temos uma visão limitada de que a idolatria é somente adorar um Deus feito pelas mãos humanas, esculpido num barro, numa pedra, numa madeira, sei lá o que for. A idolatria, se nós formos ver o conceito dessa idolatria, e principalmente já no Novo Testamento, ela é muito ampla. Há muitas coisas que podem nos levar, nos distrair e nos tirar do foco, do caminho, e nos levarmos para a idolatria. Idolatria de, sei lá, pode ser qualquer coisa hoje. A idolatria entre cantores, a idolatria entre pregadores, idolatria entre irmãos, sei lá o que for. Qualquer pessoa hoje, infelizmente, também pode ser o objeto da idolatria. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque quando entra na idolatria, justamente é o que faz, o que remove a verdadeira adoração,
é o que remove a vontade de purificar. E se eu quero partir para um renovo, se eu quero renovar a minha vida, o meu laço com o Senhor, se eu quero renovar meu caminho com o Senhor, eu preciso buscar a adoração, buscar a purificação. Senão, fica difícil. E essa purificação, ela é pessoal e ela vai trazer o que como resultado? O caráter renovado e a santidade pessoal. Outra coisa que eu queria ver com os irmãos aqui, a questão, nós vimos da santificação, agora nós vamos ver a questão da purificação, nós vamos ver agora a questão do reparo pessoal. Cada um de nós devemos buscar e almejar isso, do versículo 8 ao 14. Esse reparo, olha o que ele fala: no ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, no caso o templo local, físico, o que ele faz? Enviou os seguintes homens para fazer concertos no templo, trazendo para hoje a purificação do templo e o concerto no templo. Como Coríntios fala que nós somos o templo do Senhor, então a purificação e o conserto na nossa vida, ela deve ser objeto de questão, deve ser objeto de interesse para cada um de nós. Com o vaso, em Jeremias 18, capítulo 18, verso 4, é o seguinte: como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aqui a gente pode ver a questão que eu estava falando para os irmãos, a questão do reparo pessoal. Esse reparo pessoal, ele não pode ser eu querer me reparar. Porque se eu quiser me reparar pessoalmente, eu vou buscar o jeito que, a priori, eu acho que é melhor, é ou não é? A reparação, ela deve ser do Senhor. E nessa reparação eu tenho que lembrar da visão de Jeremias, aonde tem o oleiro e tem o vaso. Eu serei o vaso nas mãos do oleiro. E que as mãos do oleiro é que irá moldar o contorno do vaso, e não o vaso que irá manusear através dos seus contornos a mão do oleiro. Eu tenho que ser o vaso, e que o oleiro irá manusear, fazer a curvatura, fazer o vaso da forma que ele quer. Aí sim. Então, quando eu busco uma renovação, e principalmente que nós estamos chegando no final de ano, geralmente nós temos, aquela, Senhor, já tem alguns propósitos, não estou dizendo que é errado, é certo, alguns propósitos a gente faz de início talvez, ou até antes de findar o ano. Senhor, eu queria renovar meus votos, eu queria o ano que vem, puxa, esse ano eu fui meio relapso, eu fiquei, me desculpa, Senhor, tal. A pessoa até ela olha para si, talvez e pensa, puxa, o ano que vem eu quero renovar, eu quero alavancar, Senhor. Mas se não tiver a primeira busca, como nós vimos ali, a questão da adoração, da purificação pessoal, a questão da sujeição, a questão de deixar Deus agir, de Deus reparar, de Deus restaurar aquilo que é necessário na minha vida, então a gente tem que pensar nessa situação também. A primeira situação, que foi a purificação pessoal, a segunda, que foi o reparo pessoal, e a terceira coisa que nós temos também, nós podemos ver aqui, que vai do verso 15 ao 17, a palavra de Deus.
Inclusive hoje, o calendário é o dia em que nós comemoramos a palavra de Deus. Cada um pensa, qual o valor significativo da palavra para você hoje? Eles buscam a adoração, eles buscam a purificação, eles submetem ao reparo pessoal, e aí depois o próximo passo que eles veem, diante de tudo isso, havia um objeto principal também para esse processo, que era a palavra que estava escondida e esquecida em algum canto, e que ela é descoberta, ela é achada. A partir do momento em que eu me predisponho e que eu abro meu coração e aí minha intencionalidade é realmente renovar e viver para o Senhor, Ele vai começar a descortinar as coisas. Ele vai descortinar os erros e vai mostrar também aonde estão os acertos, aonde que nós devemos achar as soluções. E uma dessas soluções aqui era justamente a palavra. A palavra tinha ficado de lado, num canto. Ontem eu estava conversando com 3 seminaristas e um deles ele me falou uma situação interessante. Ele pegou, na conversão dele, ficou 3 anos na igreja, saiu da igreja, ficou 10 anos fora, caiu em drogas, na realidade ele usava antes, ficou 3 anos liberto, infelizmente teve uma recaída, saiu e ficou 10 anos fora. Até que um dia ele chegou, no 10º ano dele lá, não aguentava mais, um dia ele chegou no quartinho dele, separado, ele pegou e falou, Deus, não estou aguentando mais, tal. E aí disse que houve um mover de Deus ali, que ele até falou, eu não sei se foi Deus mesmo, se foi minha alucinação, mas de uma forma ou outra, ele usou. Aquilo ali me veio uma coisa ali, que dali eu peguei e falei, não vou mais. E você sabe o que ele falou, uma coisa interessante? Ele falou... Aí ele saiu com a irmã dele não sabia do fato ainda, falou toda a situação. Disse que quando ele chegou na casa dele, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez? Ele foi lá, procurou a Bíblia que estava guardada em cima do guarda-roupa. Chegou um momento em que ele rasgou o coração diante de Deus e falou, eu preciso retornar. E Deus falou, então tá bom, estou aqui. Eu estou aqui. E isso já motivou ele, falou, eu tenho uma Bíblia. Disse que a Bíblia dele sem capa, tudo. Voltou para a igreja. Reconciliou com o Senhor. Graças a Deus está hoje firme, está no seminário, já está quase para terminar o seminário. Mais um obreiro do Senhor em campo. Glória a Deus por isso. A partir do momento em que eu me predispor e eu abrir e deixar Deus agir, gente, Ele vai descortinar uma série de coisas. E Ele vai dar os caminhos. E aqui justamente quando a gente vê aqui a questão da palavra, a gente vê que aqui do verso 15 ao verso 17, que diz o seguinte, e Uquias disse a Safã, o escrivão, achei o livro da lei aqui no templo, olha só. Gente, achei o livro da lei no templo. E tipo assim, parece até que é algo, de imediato parece que foi até algo meio estranho. Ué, onde que era o lugar mais ideal, principalmente para aquela época? Hoje não, hoje nós temos na nossa casa. É a mesma coisa, pegar, achar, de repente você está lá meio fora do caminho, de repente, achei minha Bíblia de novo. Eu achei o óculos que estava dentro da minha Bíblia, procurando o óculos, eu achei a Bíblia. Que benção, como Deus é maravilhoso. Eu achei os dois ao mesmo tempo. A bênção foi dobrada. Irmãos, a renovação, ela é assim. Por quê? Porque eu vou ter que despir do meu eu e deixar Deus agir na sua plenitude. E por que não dá para fazer isso pelas metades? Porque é doloroso, irmão, às vezes. É desafiador. E por isso que nós temos que ter isso no nosso coração. Salmo 119, 11 diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
119:5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu posso talvez até chegar e vir na adoração, a purificação, mas se não for um conjunto completo, vai ser difícil. É difícil. Porque o ato de estar no templo local é semanal, uma vez que nós tiramos. Uma vez, domingo, outro dia durante a semana na quarta, outros dias quando tem outros eventos. Mas uma semana tem 7 dias. Os outros dias têm que ser preenchidos também na minha vida. Eu não posso chegar e só achar a minha palavra quando eu for ao templo. E aí talvez já chega em cima da hora do culto, vai ainda procurar a Bíblia, talvez, dependendo, ou a chave do carro, já fica naquela loucura, né? Eu tenho que ter ela ali próxima. E hoje a acessibilidade dela é tão grande, de uma forma tão prática. Através do celular nós podemos ter, até porque o celular hoje, a gente esquece, inclusive até esquece um óculos em casa, mas não esquece o celular. A gente esquece a carteira, mas não esquece o celular. Tanto que hoje você pode ver que os aplicativos estão acompanhando tanto esse hábito social que o quê? Tudo vai ser migrado para o celular. Já está sendo migrado. Em alguns países tudo. Alguns países já não se moeda comercial em espécie não se corre mais. É tudo através do celular. As transações são todas assim. E nós temos o livre acesso também de ter a Bíblia. Nós temos o livre acesso talvez de ter um computador em casa. Ou para quem tem o interesse, até o poder econômico de ter várias versões na própria Bíblia escrita. Mas qual será que é o interesse? Qual será que é a minha comunicação? Porque talvez eu possa estar buscando de uma forma e talvez não está sendo completa. Eu quero, até desejo renovar, eu adoro, eu tenho buscado adorar, eu tenho buscado purificar. Mas aí talvez chega na hora da meditação, da leitura, do alimento, que a leitura é um alimento, eu tenho uma certa dificuldade. Nós temos hoje uma pluralidade de formas de você abster a palavra de Deus. Em áudio, uma série de coisas. Você pode, talvez, poxa, pastor, eu tenho uma dificuldade um pouco de ler. Tudo bem, mas você pode ouvir. Tem Bíblias aí com áudio que você pode ouvir. Uma série de coisas. Então hoje nós vivemos, inclusive naquela situação em que Jesus fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Hoje nós vivemos nessa situação. Muito está sendo dado. Principalmente na época já da graça. Cada vez mais, querendo ou não, a ciência, ela evoluindo, ela também traz alguns benefícios para nós. Que dá para nós usufruirmos. Questão mesmo da internet, essas coisas, dá para a gente usufruir de forma boa e que poderá nos ajudar. Então, para a renovação, a gente pode ver o quê? A questão da purificação, a santificação pessoal, a questão da mudança, né, do reparo pessoal, a questão da palavra de Deus é importantíssima também, aonde eu tenho que ter a meditação, aonde eu tenho que ter a consulta e o estudo diário. A próxima situação, que vai do verso 18 ao 21, que é reconhecer o pecado, que é do verso 18 ao 21, Safã disse também: tenho aqui comigo o livro que Uquias entregou, e leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza.
Ele era muito novo, ele era jovem aqui ainda. Então ele pega, através da leitura, a leitura esclarece, abre os olhos dele. Ele reconhece aquela falha pessoal. Ele reconhece aquilo naquele momento. E ele rasga as vestes, rasga ali e fica triste. A palavra de Deus, será que às vezes ela nos promove essa tristeza? Mas a tristeza, pela forma que ela nos confronta, porque a palavra de Deus também transmite a alegria. Mas às vezes, quando ela vem no confronto, ela vai trazer uma tristeza, ou deveria gerar uma tristeza. Mas dependendo do coração, no estado que está, não gera uma tristeza. Gera o quê? Um endurecimento maior. Gera o comichão. Gera a insatisfação pela palavra de Deus. E é por isso que hoje também, mesmo nós temos bons recursos para que nós possamos absorver da palavra, ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes, pelos próprios títulos dos sermões, eu escolho o que eu quero ouvir. Porque aquilo que eu acho que eu preciso no momento, é aquilo que vai me satisfazer. A minha satisfação pessoal. Tanto que a gente vê igrejas e elas têm os seus cardápios. Você passa ali, segunda é esse, terça é esse, quarta é esse, quinta é esse. Ah, eu quero vir na terça, que é esse tema aqui. Aí vai lá, beleza. Daqui a um tempo, agora que dia que é? Que dia que é o culto? É quinta. Eu vou vir na quinta. A satisfação pessoal não é a satisfação em beber, em viver, em servir a Cristo. Lembrando aqui também outra situação, aqui nós estamos falando de um rei, e que esse rei, ele olha para si e ele lança isso para o povo, que o povo ali o que era? Era servo, trazendo hoje para nós o nosso rei é Jesus, nós somos servos de Jesus. Então a satisfação deve ser primária e prioritária dele. E muitas vezes nós buscamos o nosso objetivo. E que isso pode trazer sérios problemas, porque muitas vezes, talvez justamente naquele tema, ou naquele livro, naquele versículo, que talvez eu repudio ele de imediato, é ali que está a resposta para a minha renovação de espiritualidade diante do Senhor. Já pensou se Deus, se o rei aqui endurecesse o coração, fosse o contrário, endurecesse o coração, achassem o livro, como foi dito aqui, Safã disse também, tenho aqui comigo o livro que o Ilquias me entregou, e leu o livro. Já pensou se o rei tivesse endurecido o coração, ele falar, não quero saber de livro nenhum que não, está proibido. E outra, olha lá o que você vai ler, hein? Você pode ler, mas de repente eu vou pegar e falar, corta. Você pode ver que pelo contrário, ele deixa ler, ele se submete àquilo ali. Então a palavra de Deus, ela não tem passagens especiais. Lógico, tem momentos em que a gente está mais carente, a gente busca talvez alguma mensagem, mas nós não podemos cair somente nesse erro, nessa situação. Nós temos que procurar as palavras um pouco difíceis, as duras palavras que o próprio Jesus, num dado momento, disse aos seus discípulos. Às vezes é assim, a renovação ela é dolorosa, ela é necessária, mas ela é dolorosa. Então, reconhecer o pecado. Outra coisa aqui, do verso 22 ao 28, é onde, diante do pecado passado, do resultado da situação prática passada, vai vir o quê? Uma profecia, um juízo sobre aquela má conduta. E que na renovação,
Nós vamos passar por esse processo também. Se tiver algo errado, Deus ele vai falar: olha, tudo bem, amém. Olha, eu estou feliz, meu filho, por isso. Só que é o seguinte, já houve um erro. A minha justiça vai reparar esse erro. E daqui para frente, de novo. Daqui para frente, a possibilidade de não cometer mais o mesmo erro. E justamente é isso que ele fala. Salmo 51:4 diz o seguinte: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Olha só, justa é a tua sentença. O salmista fala aqui, ó. Às vezes nós achamos pesado demais, até que nós temos o termo de falar, as mãos de Deus pesam, nós achamos pesado. A justiça de Deus para nós, às vezes nós achamos pesada, mas não é pesado o suficiente para nos destruir. Muito pelo contrário, é para nos orientar, disciplinar e colocar no caminho. Tanto que o salmista ele fala, a tua sentença, né? De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Tem pessoas que muitas vezes endurecem tanto o coração e está no erro e está errando. Não, que Deus, que é isso, Deus? Por que está fazendo isso comigo? E Deus está ali tentando ajudar na promoção do renovo, e a pessoa está ali, não, mas o que é isso? Não aceito, não dá, não entendo, não pode. E é o momento onde eu tenho que entender que o oleiro é que está acima, o oleiro é que manda. O oleiro é que está trabalhando no coração do vaso. E que as mãos dele não é pesada. Mas para nós achamos isso. Nós muitas vezes, quando nós nos achamos injustiçados, perseguidos, nós invocamos Jesus de Apocalipse, leão. Vou chamar o leão para lutar. Quando eu me acho. Mas quando eu quero, ou melhor, quando eu acho que eu estou sendo injustiçado, eu vou em João capítulo 10. Para que eu possa ser o quê? Justiçado ou sentenciado ali pelo bom pastor. Mas quando eu quero que o outro passe por aquilo, quero que o leão da tribo de Judá, o Jesus de Apocalipse, entre no processo. Quando é do meu lado, eu quero o João capítulo 10, o bom pastor. Mas quando é do irmão, não, vai o leão da tribo de Judá, vai para arrebentar. Ele é forte, ele já entra já com provisão. E é por isso que a palavra de Deus fala, o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa atitude. E para finalizar aqui, nós temos a questão desse capítulo, que vai do 29 ao 33, onde foi feita a leitura, né, e Josias faz aliança com Deus e com o povo. Onde nós temos a responsabilidade de fazer esta aliança, cada um de nós, que somos servos do Senhor. Nosso rei hoje é Jesus. E todos nós somos servos dele. E para isso, nós temos que fazer um concerto com Deus. E que esse concerto é o seguinte, 2 Crônicas 34:31. Seguir ao Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar os testemunhos, guardar seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Esse é o processo para uma renovação.
Esse é o processo para que eu possa ser realmente renovado diante do Senhor. Isaías 40:38 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A renovação das nossas forças está no Senhor, não é em mim mesmo, mas no Senhor. Aí por isso que eu corro, eu ando, eu vou ter a minha convicção e que não vai ser abalada em nenhum momento. E aí vem a palavra também, resiliência. Vou apanhar, mas vou retornar. Vou apanhando, mas vou continuar. É assim que funciona. É assim que funciona. Para uma renovação é assim, não é somente pá. Não, tem a nossa parte. A nossa parte deve ser levada em conta. E a nossa parte justamente é essa situação. É guardar os mandamentos, ter ali uma comunhão com Deus, tal, adoração, purificação. Questão pessoal. Questão pessoal. Para que isso no coletivo nós possamos ter uma diferença muito grande diante da sociedade, como igreja, como família Batista Monte Sinai, esse bairro, Campo Grande, futuramente em outros locais também, aonde for alcançar esse ministério, esta casa. Inclusive já tem as lives, né, pastor? Daqui a pouco já pode estar talvez até alcançando mais pessoas. Nós não sabemos. Mas que nós possamos estar o quê? Numa renovação. Buscando essa renovação diariamente, continuamente. Para que a gente possa o quê? Assim crescer, para que a gente possa assim fazer a palavra, realmente viver. Para terminar, então é tempo da renovação, é tempo de renovar. E essa renovação, nós temos que almejar não ser igual ao que nós éramos ontem. E amanhã não ser o que nós somos hoje. Nós temos que almejar o quê? Melhorar. Se nós queremos resultados diferentes, não vai adiantar fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. Não vai adiantar eu querer um resultado diferente em 2023 se eu fizer a mesma coisa que eu fiz esse ano. Alguma coisa vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que mudar se eu quiser resultados diferentes. E principalmente na minha comunhão e na minha espiritualidade com o Senhor. Se eu quiser diferença no ano de 2023, não adianta eu fazer o que eu fiz esse ano. Porque com certeza o ano de 2023 vai ser diferente desse ano. Automaticamente tem que ser diferente. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. A gente possa buscar essa purificação pessoal, essa reparação pessoal. Não só buscar e deixar Deus agir no nosso coração. Amém?